Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Oremos ao Senhor. Fala conosco, Deus, bem como o Senhor já falou conosco nos cânticos. Fala conosco também com a Tua palavra, através da Tua palavra. Enche os nossos corações, ó Deus, da certeza, do perdão e da misericórdia de Cristo Jesus. É isso que te pedimos e é isso que te agradecemos. Amém. A culpa tem sido um vilão na vida da Igreja de Cristo. E é interessante que isso não é algo peculiar à nossa contemporaneidade. Isso não é algo que só a gente experimentou. Pessoas que vieram antes de nós também enfrentaram dificuldades ou se depararam com obstáculos como a culpa. O Salmo 130, nós não sabemos quem é o autor, nem tampouco em que período ele é escrito. Não se sabe se isso é uma oração simplesmente pessoal de um indivíduo, de uma conversa com Deus, ou se o salmista escreveu isso de forma tentando chamar a atenção de Israel, diante de uma perspectiva coletiva. Há quem diga que inclusive esse salmo é um cântico de peregrinação, um cântico que era entoado geralmente em momentos específicos. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram o que ocorre especificamente em Esdras capítulo 9, quando Esdras chama o povo ao arrependimento. O que eles fazem ali é entoar um cântico, primeiro de alegria, aliás, primeiro de gratidão, óbvio, ao Senhor, mas esse cântico é também composto por arrependimento. E nessa oração específica, nesse texto específico, o que a gente observa e o que a gente percebe é que há um anseio, um desejo do autor por arrependimento. Eu também não sei se vocês lembram o que ocorre lá no Éden com Adão e Eva. Ao cometerem um pecado e serem tomados pela culpa, qual é o primeiro desejo deles? Se esconder de Deus. É isso que a nossa natureza carnal, é isso que a nossa mente muitas vezes deseja. Para mim, isso não é somente uma chamada ao arrependimento, mas parece que o texto também, por mais que não seja o objeto direto do texto, por mais que não seja também a parte mais importante, por mais que não esteja explícito, isso também é uma chamada à santidade. Porque o verso 4 diz, o verso 3 diz que se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Aí o verso 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Para que sejas temido. Então, o Salmo 130 traz consigo essa chamada de arrependimento. E se você que chegou aqui estiver nesse contexto, se o background, se o plano de fundo da sua vida é esse: profundezas, escuridão, calamidade, tribulação, eu espero no Senhor que vocês encontrem refúgio, fortaleza no Senhor. Eu quero que inclusive vocês lancem fora essa ideia de tentar se esconder de Deus. Pelo contrário, que vocês possam nessa noite aproximar-se mais do Senhor. O background é calamidade, provação e tribulação, porque nós ficamos sabendo no verso 1 que o autor diz assim, das profundezas clamo a ti. É provável que ele esteja em provação. É provável que ele esteja em tribulação.
É provável que o salmista se sinta submerso pelas calamidades. É provável que o seu coração esteja duvidoso, entristecido. É provável que o desespero tenha tomado conta daquele salmista. As misérias para as quais não temos esperanças de que acabarão, trazem comumente desespero em seu rastro. Não existe nada pior do que você estar envolto de uma situação que parece que não tem saída e que nunca vai acabar. Você já esteve envolvido nisso? Sim ou não? Às vezes nós nos deparamos com isso. O ministério pastoral traz consigo os seus desafios, porque às vezes eu, enquanto indivíduo, me deparo assim, mas ainda é mais aterrador quando eu percebo que outros irmãos estão nesse momento. E que a gente percebe que não consegue muitas vezes ter saída nem para nós, quanto mais para o outro. Às vezes, quando o pastor diz assim, eu não sei o que fazer e eu vou orar, não é porque o pastor esteja despreparado, não. É porque eu confio no Senhor. Eu sei que existem circunstâncias que, de fato, a gente não vai ter tanto traquejo para lidar, tanta habilidade para manusear aquela situação. E aí, a gente vai ter que chamar o desespero, a calamidade, a tribulação, a provação, o medo, a angústia, chamar todos eles e convidar para tomar uma garrafa de café com uns biscoitinhos à mesa, de uma tarde chuvosa, de uma noite que parece que nunca vai se acabar, ou diante de uma manhã que já começa assim, com esse ar assim tão dificultoso. Logo, para as pessoas que estão envoltas em tristeza e profunda angústia, nada é mais difícil do que estimular em sua mente ao exercício da oração. Eu tenho uma suspeita, que não passa de especulação, não passa disso. Mas a minha suspeita é que parece que às vezes o Senhor nos leva, nos coloca nessa situação, nos faz viver essas profundezas, somente para que possamos continuar dependentes dEle, para nos lançarmos aos seus pés. Diante das profundezas, o salmista diz o seguinte: clamo a ti, Senhor. Ele não confia na força do seu próprio braço. Ele não dá saltos no escuro. Ele não traz para si essa filosofia que tem até aparência de espiritual, mas que na verdade não é, de eu vou dar o passo e Deus vai dar o chão, né? Tem gente que diz isso assim e faz maluquice na vida cristã. O salmista diz: eu clamo a ti. Ele sabe que nesse contexto a sua saída é a oração. A sua saída é se voltar para o Senhor, é confiar no Senhor. Eu clamo a ti. E ele diz: escuta, Senhor. Escuta a minha voz, esteja alerta aos teus ouvidos às minhas súplicas. E eu não sei se vocês já ouviram eu falar aqui, ou você que talvez esteja nos visitando, ou enfim, ou nunca ouviu falar disso. Essa linguagem do salmista é uma linguagem antropomórfica. É a ideia de, é como se, não é que Deus tenha ouvidos, não é que Deus seja como a gente tenha ouvidos, mas essa é a maneira de o salmista expressar o que está em seu interior. Por isso ele diz: o Senhor escuta a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos
as minhas súplicas. E nós sabemos, sim, que por mais que ele não tenha ouvidos, ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Ele estará atento à nossa voz. Se o verso 1 e 2 traz essa conotação, essa ideia, não somente de arrependimento, mas também de súplica. O verso 3 e 4, na verdade, o verso 3, ele, como nós, os irmãos aí da música, né? No verso 3 ele traz uma tensão, mas logo ele resolve no verso 4. O verso 1 e o verso 2 é para aquelas pessoas que de fato se arrependem. O verso 1 e o verso 2 é para aquelas pessoas que ao se depararem com a tribulação, encontraram refúgio e consolo na oração, no Senhor. O verso 1 e o verso 2 é para gente que reconhece o seu pecado. Não é necessário anos de pregação. Não é necessário Não é necessário você ler a Bíblia de ponta a ponta para você perceber se uma pessoa está arrependida ou não. A pessoa que está arrependida, ela chega para você e diz assim: olha, eu errei com você, me perdoe. Se você não quiser me tratar mais como alguém em alta estima, não precisa. Eu não me preocupo com isso. A única coisa que eu lhe peço é perdão. Quando você vê uma pessoa assim, muito provavelmente ela esteja arrependida e ela vai dar demonstrações disso com o decorrer da caminhada. Mas quando você encontra uma pessoa que diz assim, ó, olha, eu lhe peço perdão porque eu errei aqui e ali, mas quando coloca a conjunção adversativa, quando vai tentar justificar a partir de outras coisas, é provável que ela não esteja arrependida. É interessante como o filho pródigo chega diante do seu pai. Ele diz assim: olha, pai, eu sei que eu pequei contra os céus e contra ti, e que eu não sou mais nem digno de ser tratado como teu filho. Mas ele expressa o desejo de voltar e diz o seguinte: olha, se o senhor quiser, o senhor pode me tratar inclusive como um dos seus empregados. Ele está arrependido. Esse homem não está preocupado com as circunstâncias. Ele não teme o que pode vir de lá para cá. Ele simplesmente expressa arrependimento. Por que não lembrar daquela situação icônica de Salomão, quando ele se depara com duas mulheres que estão ali cobrando o direito sobre uma criança. Uma dizia: não, ele é meu filho. A outra: não, ele é meu filho. Então ele diz assim: façam o seguinte, parta essa criança no meio, dê a metade para uma e a metade para a outra. A verdadeira mãe diz assim: ó, não faça isso, pode deixar com ela. E aí ele diz assim: não, eu achei agora quem é a mãe desse menino. É óbvio que não é uma situação de arrependimento, mas é interessante como Salomão percebe no detalhe quem de fato é a mãe da criança. Quando vejo pessoas que tentam demonstrar arrependimento, tentando se utilizar da conjunção mais, é provável que ali não esteja o arrependimento. No verso 3 e 4, o salmista traz algo interessante. Ele diz assim, ó: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Ele quer dizer o seguinte: se o Senhor nos julgasse pelos erros que já cometemos, quem ficará de pé diante de ti? Quem é digno de estar diante do Senhor? Quem pode se achegar diante de ti se o Senhor observar a iniquidade? Essa
esse questionamento, que logo é respondido no verso 4, deveria nos ajudar a refletir quando no nosso interior nós sustentamos a ideia de não perdoar o outro. Porque se o outro não merece perdão por causa disso ou daquilo, o que está implícito aqui no verso 3 é: você também não merece. Porque se o Senhor julgasse as nossas iniquidades, ninguém, absolutamente ninguém subsistiria nessa assembleia. Se houvesse um decreto de que o Senhor subjugaria todos aqueles que se encontram, todos aqueles que cometem pecado, hoje, ao final do culto, ao final desse culto, ninguém passaria por aquela porta. Mas o salmista, ele não somente sabe o que é o arrependimento de verdade, mas ele também sabe onde está o perdão. Então ele diz: mas contigo está o perdão. Nosso pensamento cartesiano tenta separar as coisas. O pastor é só uma pessoa séria. Não, o pastor é um envolto de emoções. Às vezes mais sério, às vezes mais zoeiro, às vezes entristecido, às vezes angustiado. O fulano de tal é só trabalhador. Não, ele também se diverte. A gente tende a definir as pessoas por algo na sua personalidade que é intenso. E a gente não faz isso só com as pessoas, a gente quer fazer isso com Deus. Então, muitas vezes nós chegamos a dizer assim, Deus é amor, mas Deus é perdão. Deus é santo. Deus é generoso. Deus é soberano. E a gente não pode tentar separar Deus assim, deixa eu pegar essa parte aqui, deixa eu... Não dá para fazer isso. E dentre tantas coisas que Ele é perdão. Deus perdoa. Com Deus está o perdão. É uma iniciativa um tanto quanto insana nossa. Nós enxergamos a culpa, nós percebemos onde erramos, e existe um desejo e uma luta interior que há de ecoar, de gritar no nosso interior, que de alguma maneira nós vamos encontrar perdão através de alguma boa obra que nós façamos, ao ponto de nos distanciarmos de Deus confiando nisso, quando na verdade Ele só quer que a gente se volte para Ele em arrependimento. Nós fazemos o caminho mais difícil. A gente tende a fazer o caminho mais difícil quando nós tomamos essa decisão de nos distanciarmos de Deus por causa de algum pecado específico. Vocês lembram como foi a engenharia de Jacó para voltar para sua casa? Nós vamos dividir essa multidão aqui em 3 partes. A primeira vai na frente, a segunda vai logo em seguida, e eu vou aqui por último. Ele orquestrou tudo para que, se Esaú saísse em caravana para matá-lo, ele tivesse tempo para correr. Você faz isso. É porque assim, pai, eu disse que encher as garrafas, né? Mas é assim, é porque hoje, na escola, teve a tarefa
aí não deu para eu fazer, aí é uma história gigantesca. Aí lá no final você diz assim, aí não deu para encher as garrafas. É assim, Samuel? Ou tu não enche as garrafas? Enche não, né? Não, assim, amor, é porque eu tava olhando o Instagram, sem querer, meu dedo clicou no Saiba Mais e foi direto para compra direta, e eu comprei aquele tênis da ASIC, pisada pronada, para que eu pudesse correr. Parcelei em 5 vezes, mas foi sem querer, amor. Foi sem intenção, não era o meu objetivo. A gente cria diversos subterfúgios. E de tanto confiar nisso, e de tanto confiar nisso, a gente introduz isso na vida cristã ao ponto de um indivíduo que chega e diz assim, ó, simplesmente assim, ó, eu errei, estou arrependido, isso já é pauta de desconfiança. Não, pastor, é porque assim, ele só chegou e disse que pediu perdão, eu não confio não. Eu não boto minha mão no fogo por esse aí não. Mas é só isso que Deus cobra de você. E na verdade, é só isso que você precisa fazer. Pedir perdão pelo seu pecado e abandoná-lo. Fugir de Deus nunca será a melhor saída. Portanto, sempre que Deus exibe os sinais de sua ira, até o homem que parece aos olhos dos outros ser o mais santo, deve humilhar-se em fazer a confissão de que, se Deus resolvesse lidar conosco de acordo com as rígidas exigências de sua lei, e nos convocasse a comparecer perante o seu tribunal, ninguém, dentre toda a raça humana, seria capaz de ficar em pé ali. É a maior tolice tentar ser justificado pelas nossas próprias obras. É a maior tolice tentar ser justificado pelas exigências da lei. As roupas, as refeições, os sacrifícios, a circuncisão, nada disso é suficiente para justificar o homem pecador, senão que haja a circuncisão do coração, onde ele esteja profundamente arrependido do seu pecado e se volte para o Senhor. O salmista reconhece a justa punição do Senhor e por isso se humilha diante de Deus. É esse tipo de coração que Deus não rejeita. É o coração quebrantado. É um coração disposto a colocar diante de Deus os seus erros e, de fato, se arrepender. Por isso, se o seu cônjuge demonstra arrependimento, perdoe ele. Diga para ele assim, ó, não precisa da partícula mais. Se você está arrependido, você está perdoado. Para mim, a grande sacada do casamento, a grande saída, a grande chave do casamento, de um bom casamento, é quando a gente entende o que é perdão. A grande chave para criarmos filhos é quando a gente entende o que é perdão. Que o erro dos nossos filhos não é apenas um erro moral que expõe, talvez, os critérios de educação que nós utilizamos, mas que o erro do nosso filho é um erro para com Deus. É um intento contra Deus. Direcioná-los, apontá-los para essa direção é muito mais fácil. É muito mais didático.
E quando perdoarmos esses filhos que se arrependem de alguma coisa, desde quebrar a xícara, como comer aquele chocolate ou pedaço de bolo que estava lá escondido no fundo da geladeira, se de fato eles demonstram arrependimento, eles devem ser perdoados. Se isso se replica, eles devem ser exortados. Eles devem ser disciplinados. Porque com a gente deve estar o perdão, mas com a gente deve estar também a disciplina. Disciplinar os nossos filhos não é algo que está fora da palavra de Deus ou coisas desse tipo. Mas para disciplinar eu não preciso ensinar ninguém, todo mundo sabe fazer. As mães, em especial, uma técnica e uma capacidade que elas possuem incríveis, de poder jogar a chinela. E por mais que você corra, ela vai pegar em você as curvas que ela fazia. Os papais também, quando retiravam seus cintos de couro, né? E disciplinavam seus filhos. Eu não preciso ensinar sobre isso. Muitos de vocês, isso é fácil. Você vai fazer isso sem ensinar. Perdoar não. Você acha na sua cabecinha e porque indiretamente você aprendeu que a justificação é pelas obras, você acha que ao perdoar você vai exibir fraqueza. Eu já pensei assim, e talvez você também já pensou assim. Não vou perdoar não, que esse menino aí vai pensar que eu sou um cabra mole. Essas são as palavras dos meus tios do interior, brabo. Perdoar não é resumo de fraqueza ou exemplo de fraqueza. Perdoar é um exemplo genuíno de que você, de fato, é filho de Deus. Porque você não somente entendeu, mas você transmite àqueles que estão à sua volta. Deus perdoa aqueles que se achegam arrependidos genuinamente. No verso 3 e no verso 5 e no verso 6, o salmista diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Minha pergunta é: aonde está a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem depositado a confiança do seu casamento? Aonde você tem depositado a confiança do cuidado e do ensino do seu filho? Se é verdade que nós somos o povo da palavra, que somos aqueles da religião do livro preto, se é verdade que fomos convencidos por intermédio da palavra, por que não ensinar, instruir, aguardar e esperar através da palavra? Nós buscamos subterfúgio em todos os locais do mundo. E nada contra as coisas que o próprio Deus permitiu e criou para que nós pudéssemos tomar uso. Nada contra. Mas é incrível como nós somos capazes de depositar toda a nossa confiança nessas coisas e não na palavra. De novo, nós tomamos o caminho mais difícil, quando nós poderíamos recorrer à palavra. Há inúmeros exemplos de homens que foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus apenas porque leram a palavra de Deus. Eu posso sim dizer que eu sou um desses. O ano era, 2009, 2010, um EBD, eu era só visitante, eu vim, e o livro que estava sendo estudado era o livro de Gálatas. A tarefa de casa era fazer uma poesia com aquele livro.
E na época eu gostava muito de rimar as coisas. E eu fui obrigado a ler o livro para que eu pudesse entender, para que eu pudesse rimar aquilo. E somente em ler a palavra de Deus, em questionar alguns textos, em me deparar, em me surpreender com outros, eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Nós anseiamos em memorizar tantas coisas, confiamos em tantas outras coisas que são colocados à nossa frente, mas nós não somos tão desejosos em memorizar a palavra. Nós queremos que os nossos filhos façam tudo, do balé ao futebol, mas nós não estimulamos os nossos filhos a memorizar a palavra de Deus. O que o salmista nos ensina é que ele aguarda, ele reforça: a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. O salmista nos ensina que o nosso contentamento com a palavra de Deus é a única coisa que propicia uma prova genuína da nossa esperança. Se não há confiança na palavra de Deus, é provável que não há aí esperança. Quando nas nossas divergências na minha casa, quando a Thaís faz solicitações aparentemente infundadas, eu questiono. Mas se ela traz a palavra de Deus e existe coerência na sua explicação, eu estava até brincando outro dia ali, acho que foi no final do culto passado, no domingo, a gente brincando aí com a Melissa, aí alguém fez alguma coisa, eu disse assim, mas a palavra de Deus disse assim. Aí ela fez silêncio. Aí alguém brincou assim, vixe, pastor, ela calou. Aí eu brinquei, né? Porque quando a palavra de Deus fala... Foi quarta, né? Quando a palavra de Deus fala, eu me calo. Eu não fico conflitando. Eu não fico tentando achar coisas que não estão na palavra de Deus. Se ela fala, ela tem esse poder autoritativo. Eu não questiono. Eu só espero, eu só aguardo. E o salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu fiquei me lembrando dos irmãos aqui na nossa igreja, que trabalham como policial, ou já trabalharam como guarda, né? Tipo assim, eu lembro das histórias assim, né? Quando você precisa esperar aquele cara que vai te render, e o cara atrasa só 15 minutinhos. Aqueles 15 minutinhos é mais do que as 7 horas do plantão que você passou. Quem já fez algum tipo de serviço que precisou esperar a alvorada, o amanhecer, sabe o que eu estou falando. Você anseia por isso. Rapaz, se você está no hospital e precisa esperar o médico vir, como já aconteceu talvez com muitos de vocês, já aconteceu comigo, eu ficava, rapaz, o médico só chega 8 horas. Aqui, ele só passa aqui 8 horas. Vai dar 5 horas da tarde, mas não dá às 8 horas. Existe esse anseio, esse desejo. Pois bem, o salmista anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E aqui é uma linguagem interessante, porque ele repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista anseia pelo Senhor. E somente alguém arrependido, somente alguém que foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, anseia pela presença do Senhor. O caráter coletivo aparece agora, no final do verso 6, e na continuação do verso 7, quando o texto diz: mas espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, lá em cima, no verso 3, lá no verso 4, ele diz: mas contigo está o perdão. E novamente ele repete: pois no Senhor há misericórdia.
O desejo do meu coração é que de verdade você esteja esperando no Senhor. Se você ainda não confessou a Cristo, você pode sim se achegar diante dele e receber do Senhor o perdão. Se você já confessou a Cristo e por algum motivo sente-se distante dele, porque se sente envolto de culpa, você pode se achegar a ele, porque nele, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar. O Senhor redime Israel de todas as suas iniquidades. O que o salmista quer nos dizer é: nós não precisamos nos esconder de Deus. Nós não precisamos nos esconder dos irmãos da igreja. O pensamento orgulhoso, inclusive, analisando de uma perspectiva humana e horizontal, parece que uma das coisas que mais distanciam pessoas que foram excluídas por algum tipo de pecado, parece que o que mais distancia talvez nem seja pedir perdão a Deus. Porque isso você pode fazer no seu quarto. Mas demonstrar esse arrependimento para a igreja. Por temer alguma circunstância, por questão de constrangimento. Mas aí eu lembro a vocês, quem está arrependido de fato diante de Deus, não espera a aceitação dos homens. Não anseia por ser aceito por homens, mas tão somente pelo Senhor. E se você tem estado com medo, com receio do Senhor, se achega a Ele. Nele está o perdão. Com o Senhor está o perdão. Pois no Senhor a misericórdia. Duas aplicações aqui para a gente. A verdadeira utilidade desta doutrina é, em primeiro lugar, que os fiéis, mesmo quando submergidos nos mais profundos abismos, não duvidem que o seu livramento está na mão de Deus. Que, sendo necessário, achará os meios agora ocultos e desconhecidos de nossas percepções. E também, em segundo lugar, para que tenham certeza de que sempre que a igreja estiver aflita, o Senhor se manifestará como seu libertador. Lembra quando eu sempre digo assim, olha, a igreja não vai tropeçar. A igreja tropeçar no sentido de ela não vai deixar de existir. Porque a igreja possui um libertador, e esse libertador é Deus. Segunda coisa, sempre que Deus promete um alívio da punição, Ele dá ao mesmo tempo certeza de que perdoará os pecados. Ou melhor, ao oferecer aos pecadores uma reconciliação gratuita, Ele lhes promete perdão. O desejo, na verdade, essa percepção do pecado que tanto te aflige, esse desejo por expor e confessar o seu pecado, até isso não é mérito seu, mas obra do Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele, nem isso você conseguiria fazer. Porque o homem carnal não percebe isso. E a gente, quando era do mundo, não estava nem aí para nada. Vivia a Deus dará, fazia o que dava na mente. Mas aí, como a canção diz, né? Mas aí Jesus Cristo veio e nos achou limpinhos e cheirosos. Não é isso? Assim tão sujo. Essa é a realidade de todos nós. Ninguém será tanto perdoado enquanto não perceber os seus próprios pecados. Não há como receber o perdão, a reconciliação com o Senhor, se nós primeiramente não reconhecermos
a multidão, a podridão dos nossos pecados.